O Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Na quinta tem Fla-Flu no Maracanã. O rubro-negro já se adiantou e contratou um jatinho particular para trazer os jogadores convocados por Uruguai e Equador, como De La Cruz, Arrascaeta, Varela e Plata. As seleções se enfrentam mais tarde em Montevidéu. Eles são aguardados para a atividade de amanhã no Ninho do Urubu. Fabrício Bruno e Gerson voltam de Brasília, não serão problemas. Já o chileno Pulgar, voltando da Colômbia, só se reapresenta na quarta-feira à tarde. Todos os atletas vão ser reavaliados antes do clássico e também para o jogo com o Corinthians, em São Paulo, no domingo. A rivalidade está em alta entre os clubes, principalmente depois que o rubro-negro recusou a garantia do Corinthians pela compra de Hugo Souza e ainda sinalizou que vai cobrar multa de R$500 mil para o goleiro atuar. O Flamengo tem um contrato e o contrato é claro, quer dizer, é um contrato que enquanto ele é cedido até o final do ano, por empréstimo, e na verdade tem uma cláusula especial que quando ele joga conosco eles têm que pagar um valor adicional, mas se eles quiserem comprar o jogador, eles depositam o dinheiro da compra e compram o jogador, simples assim, entendeu? Então assim, a gente vai aguardar. Só que eles vão ter que pagar. O presidente do Flamengo também comentou sobre a situação de Gabigol, com contrato só até o fim do ano e feliz com a chegada de Felipe Luiz, uma renovação pode voltar à mesa da diretoria. Nitidamente ele está muito mais animado, muito mais feliz com a chegada de um novo técnico E tudo que a gente quer, cara, é que esse troço dê certo, como o rubro-negro. Acho que não sou eu, não, todos os rubro-negros, entendeu? Ele é um grande ídolo do Flamengo. Assim, a gratidão que a gente tem já pelo que ele já fez pelo Flamengo é imensa. E a gente espera poder fazer com que essa gratidão só cresça ao longo da vida da gente, entendeu? Por muitos anos. Ele é um jogador ainda jovem, tem 28 anos de idade, ainda tem muito para render. Bom, já fizemos esse giro carioca, mas eu quero falar um pouco mais sobre Gabigol. Tem clássico diante do Fluminense, tem a Copa do Brasil no radar, a partida decisiva, aqui em São Paulo contra o Corinthians. Mas Gabigol, Landim, Flamengo, todo mundo parece estar se reaproximando. E o responsável por isso, Felipe Luiz. Felipe Luiz, que já colocou ele como titular, o Gabigol, né? Deu uma moral para ele, já colocou ele em campo. Eu acho que assim, pelo que está desenrolando até agora, o Gabigol ele vai permanecer no Flamengo. Porque ele Você ainda sonha com ele no Corinthians ou já descartou essa ideia? Eu sonhei porque ele usou a camisa do Corinthians, né? No churrasco, o cara usar a camisa do Corinthians. Só eu e meus meninos que a gente no churrasco, né? Mas a verdade é que, assim, ele quer fazer o primeiro gol no estádio novo, que já estão falando que o estádio do Flamengo já está aí saindo do papel. É legal, porque eu gosto de ver o cara, o sonho do jogador. Porque eu vivi esse sonho também, de jogar clássicos, aquela coisa toda, de você... E tá no time certo, como aconteceu comigo. Estava no time certo, 18 anos no time certo. E o Gabigol parece que ele tá onde ele quer estar. Por mais que aconteceu que ele gosta com o Tite, com alguns diretores, né? Que é o mesmo, né? Até hoje. Mas ele quer jogar ali. É legal isso. Tem uma identidade. Olha, mas se você quer adquirir qualquer coisa na vida, o que você tem que fazer? Paga, a não ser que seja uma doação, e nesse caso não existe. Então, no futebol são duas operações diferentes, comprar e pagar. No futebol são duas, você compra, pagar é outra coisa. Comprar, isso, ponto. Isso. Pagar é outra coisa. Talvez. Pagar é outra coisa. Agora, engraçado porque o Hugo, gente, ele chegou literalmente chegando. Ele deu tão certo que ele tá valendo a pena em questão de multas. O Corinthians já sinalizou há muito tempo que quer comprá-lo. Primeiro falaram uma data, depois apareceu outra. Então, Chico, nem sempre as informações são tão conectadas. Não, mas o Capelanes, com todas as bobagens que ele fala, ele disse algo muito certo. Não, o Capela não, mas o Capela só fala sério. Na primeira entrada dele, porque a Brax, que é a patrocinadora do Corinthians, que foi oferecida como garantia no negócio do Mateuzinho e também no negócio do Hugo, também é patrocinadora do Flamengo. Ou seja, o Flamengo não está aceitando um próprio patrocinador como garantia no pagamento parcelado do Hugo. A questão é
Falei ontem e vou repetir. O Flamengo vai cozinhar o Corinthians até domingo para que o Corinthians pague os 500 mil para colocar o Hugo em campo. Depois eles vão se acertar, porque o Hugo já decidiu que quer ficar. O Flamengo nem quer o Hugo, Renato. O Rodolfo Landim já deu uma entrevista para o nosso GV aqui, o Getúlio Vargas, lá na Band Rio, dizendo o seguinte: não, a gente está feliz que ele está vivendo a vida dele, que ele seguiu a vida dele, é um bom menino, mas ele não tem mais clima com o Flamengo, porque ele subiu muito cedo, eles entendem que ele se inviabilizou com a torcida, eles não querem o Hugo. Mas eles não imaginavam, imagino eu também, que ele encostado lá no Chaves de Portugal fosse chegar no Corinthians e jogar tudo que ele está jogando. Então o Flamengo também se surpreendeu com isso. E outra, eles estão se enfrentando. O Hugo foi só 1-0 o primeiro jogo por causa do Hugo. Então o Flamengo está pensando o seguinte: cara, o goleiro é nosso, nós vamos jogar contra o Corinthians no domingo. E eles podem comprar o Hugo antes disso e o cara fechar o gol de novo e pegar pênalti, daqui a pouco classificar o Corinthians. Então eles estão preocupados com isso e estão cozinhando até onde podem. É isso que o Flamengo vai fazer. Depois vai se acertar. Não, mas o que eu acho quando você não... Imagina se o Hugo decide essa vaga nos pênaltis. Não, sabe quando você pega uma peneira? É uma ironia do destino. Você sabe quando você vê o sol e fala, vou tapar o sol e pôr uma peneira? É o que o Landim tá fazendo. Né? Ele tá querendo um monte de situação. Ele não aceita. Eu acho que ele tá querendo tumultuar o outro lado, só isso. Porque, gente, a multa, na verdade, se o Corinthians não tivesse tão mal financeiramente, essa multa pro padrão do Corinthians é irrisória. Não, mas né, até o contrato que é de 860 mil euros. É muito baixo. É muito baixo, de acordo com os números do futebol, né? Por favor, né? Mas o que eu entendeu? Não tô entendendo. Agora tem a garantia dera garantia, o contrato diz para pagamento em 4 vezes, eles não aceitam a garantia que é o patrocinador deles também. Quer dizer, o que caracteriza isso? É uma piada, né? Não, mas eles têm o argumento de que, no caso de um jogador também do Mateuzinho, não funcionou. Então, gente, hoje o Corinthians está devendo. Cada dia que você abre qualquer site, que você fala com qualquer pessoa, é uma dívida nova que aparece. O Corinthians deu brecha, não pagando a parcela do Mateuzinho. Deu brecha. Então, aí o Flamengo tá gritando. Um contraponto aqui, o Flamengo tá na razão. O Flamengo tá na razão. O Corinthians está devendo para vários times, assim como outros. Ronaldo vai, São Paulo CT. Não, mas as dívidas do Corinthians são impressionantes, gente. São vultuosas. Você já sabe, publicamente. Você já sabe, então. Ronaldo, Isso é muito publicamente bom. nessa semana. Eu estou aqui para ajudar você. Publicamente nessa semana. Responde antes. O presidente do Cuiabá cobrando o Corinthians. O próprio Flamengo, a situação do Mateuzinho. A quantidade de empresários, gente. Exatamente. Todos os empresários, os mais importantes, estão cobrando. E ganhando na justiça 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Não, calma aí. Se o Corinthians não pagou o Mateuzinho, agora, tá na razão. Porque, gente, na justiça você começa hoje, uma ação não vai ter os efeitos amanhã. Demora. A grande maioria dos clubes, inclusive o São Paulo, o único que não deve é o Palmeiras. Como não? Juventude, deve Juventude, deve a prefeitura, só não deve pra crescer. O São Paulo deve pra empresário, o Corinthians deve pra empresário, o Santos deve pra... Todo mundo deve. Ulisses, só concluindo, por que o Flamengo tá na razão? Você já viu o Corinthians, que é um time que deve o Mateuzinho pro próprio Flamengo, deve a questão do Ranieri pro Cuiabá. O cara quer ter uma garantia. O Flamengo quer ter uma garantia. Mas ele tá dando a garantia com o patrocinador. Tá bom, você gosta de falar do Corinthians também. Você esquece seu time pra falar do Corinthians. Porque se fosse um Corinthians... Eu vou mudar o cenário, quer ver como muda? Eu vou mudar o cenário aqui. Se tivesse o São